uma honra estar aqui dividindo a mesa com esse grande artista e um querido amigo, que é o Zé Pedro Croft. E também um outro querido amigo, que é o Otávio Leonídio, que é professor da PUC, nem eu, do Departamento de Arquitetura. Então, é alguém que vem da arquitetura, mas que nos últimos anos tem também se dedicado à arte, a essas articulações entre arquitetura e arte. Então, a ideia vai ser uma coisa totalmente informal, uma conversa sobre arte, sobre essas interseções arte e arquitetura. Acho que é um momento importante para discutir essa interseção arte, arquitetura e cidade, especialmente no Rio de Janeiro. Haja vista assim, disparate de destruir uma escultura pública de um artista em que essas questões de espaço são absolutamente cruciais, de lugar da escultura, produzindo lugares próprios a partir da emanação da sua presença formal. Então, o trabalho do Valtésio, que está agora nesse momento, nessa berlinda, por conta de um processo de reurbanização importante, na medida em que traz um transporte público para a cidade, mas podia, no mínimo, era de bom tom, negociar a presença da obra, desviar, já que está construindo, desviar meio metro para não impedir a presença, a permanência daquela obra ali. Mas, enfim, então acho que é um momento importante para estar se discutindo isso. Espero que haja bom senso do poder público e da Prefeitura do Rio para rever um pouco essa decisão arbitrária e, no mínimo, propor algum tipo de deslocamento. Aparentemente isso que vai acontecer, segundo informação recente do Afonso. Vai ser proposta uma recolocação ali mesmo, naquela mesma região da peça do Valtésio. Então essa discussão da escultura com o espaço, com a arquitetura, com a cidade, com a natureza, com os materiais, com os objetos, com as coisas, com os corpos, é algo que, de certa maneira, vocês vão ver, pertence diretamente ao repertório e ao universo poético do Zé Pedro. A ideia, então, é ele vai começar mostrando, fazendo um breve comentário de 10 slides. É bom a gente estar aqui de novo com o projetor de slides. Fazia tempo que eu não convivia com esse... Eu ainda tenho um aparelho, outro dia prestei até para um filme, meu aparelho de slide, que precisou num filme, ninguém tinha, botou no Facebook. Eu tenho projetor de slide. Prestei para um filme, até personagem de filme, os projetores de slide. E ele trouxe 10 imagens, e são fotografias que ele fez, não é a obra dele propriamente escultórica, ou desenho, gravura, enfim, mas também não deixa de ser a obra dele, enquanto essas imagens, esses recortes feitos em algumas viagens e que remetem diretamente ao imaginário do seu trabalho, e a presença de determinados espaços, lugares que tocam, que de certa maneira reverberam a sua escultura, a sua poética. Então, a gente vai começar projetando, e ele vai falar um pouco, e depois vai passar a bola de volta, e eu falo mais um pouquinho, e depois o Otávio vai falar também. Depois vira uma conversa informal entre nós e ele, vocês e ele, vocês e nós, e a coisa fica mais descontraída, que eu acho que é o que interessa, conversar. Na verdade, é uma grande conversa sobre arte. Boa noite. Quero agradecer a vossa presença,
e o convite para partilhar um pouco da minha experiência, do que tem sido a experiência da minha vida ligada ao trabalho de escultura ou de arte, digamos assim, e o privilégio de estar aqui, não só convosco, mas também com o Camilo e o Otávio, e portanto, podermos partilhar um bocadinho o que são as nossas experiências e os nossos pontos de vista, nas suas coincidências e nas suas diferenças. O mundo da escultura e o mundo da arte sempre foi um mundo que a mim me fascinou e ao mesmo tempo foi um mundo que é um mundo críptico e incompreensível, pelo qual eu me apaixonei, não porque fosse um mundo que eu percebesse, mesmo porque tinha uma total incompreensão, e dessa total incompreensão tinha um poder enorme de atração. E os objetos e aquilo que eu faço ou os desenhos, estão desligados de uma função e eles são coisas que se constroem e que servem para... são chamados objetos de trânsito. São objetos que, através do qual e da experiência que nós temos, podemos viajar. E daí o caminho é sempre uma questão fundamental em todo o trabalho de arte, seja pintura, escultura, cinema, teatro. Escolhi trazer algumas imagens de fotografias que eu fui fazendo ao longo de 30, 40 anos em viagem. Eram as fotografias que eu fui fazendo sempre com câmaras analógicas e só quando chegava a Lisboa é que eu percebia o que é que tinha fotografado. E quase sempre era uma enorme decepção em relação àquilo que eu tinha visto e a profundidade de campo que eu tinha encontrado na observação direta, não a encontrava registada nas fotografias. Ao fim de 20 anos, percebi que, independentemente dos meus estados de alma em relação àquelas fotografias, elas eram o meu olhar e o olhar estava lá sobre elas, sobre o mundo e sobre a realidade e sobre as perplexidades que eu depois também trazia para a escultura, ou para o desenho, ou para a gravura. E começo por mostrar uma imagem de uma gravura do Barnard Newman, que é uma peça pequena, terá uns 10 centímetros por 15 ou 20, e que justamente tem um campo que é a folha de papel e as marcações de caminhos, ou de cima a baixo e da esquerda para a direita, que fazem, portanto, dividem o espaço, também indicam um percurso e, de alguma maneira, este é o assunto da escultura, é o espaço e os seus limites. Ainda outra gravura do Barnard Newman, e desta vez temos exatamente a mesma coisa, só que já não é preciso ser literal. Ou seja, nós temos as mesmas marcações verticais e horizontais, só que elas são feitas por pontos, uns mais intensos e outros menos intensos, uns mais densos e outros menos densos, e o nosso olhar e o nosso cérebro vai completar e criar as múltiplas possibilidades em diferentes direções nesse mesmo campo. Aqui é uma fotografia de Berlim, em 1995, tinha caído o muro em 89 e havia toda a reconstrução do leste. Portanto, estavam a ser os edifícios que tinham sido destruídos e estavam a ser reconstruídos. E para mim foi um momento importante, porque Lisboa também tinha tido um incêndio em 88, um ano antes da queda do muro, e também o centro de Lisboa, a zona do Chiado, estava a ser reconstruída. Portanto, eram, de alguma maneira, na viagem, coisas que eu ia associando. E nesta imagem temos uma vedação que é feita em metal, que nos impede o acesso físico
à zona que está em reconstrução, e eu acho que esta fotografia explica muito claramente a ideia do que pode ser a escultura desde os seus primórdios. Marcação e delimitação do espaço. Aquilo que era um espaço único passa a estar separado. E isso acontece, por exemplo, com os cromlechs, que definem o espaço que é interior do espaço que é exterior. Depois temos ainda outra questão, que é aquilo a que eu tenho acesso visualmente, não é aquilo a que eu tenho acesso fisicamente. Ou seja, eu posso movimentar numa linha para a frente e para trás, mas não posso aceder a tudo aquilo que vejo. E, portanto, isto são algumas questões que, para mim, também são muito importantes do ponto de vista de como a escultura está ligada, ou a escultura que me interessa pode estar ligada também, mais do que a um espaço sublime, a um espaço pedestre que se mede com o nosso corpo e que se desenvolve através do nosso próprio corpo. Aqui temos uma situação semelhante, que é a ideia de caminho, mas o caminho que está condicionado pelos carris do comboio, mas ao mesmo tempo a possibilidade de desvio. São dois caminhos que, em algum momento, se cruzam e depois se separam, e, ao mesmo tempo, a métrica que é dada pelas madeiras e que vão também dando a noção de, por um lado, há um caminho que é como se fosse infinito, porque não tem princípio nem fim. Nós apanhamos um determinado momento, mas sabemos que há um antes e há um depois, e que, além disso, ele tem outras possibilidades, mesmo que sejam limitadas. Aqui é uma fotografia tirada no Rajastão, da Índia, e eu ia num autocarro e, a meio do caminho, que não era uma alfândega, não era uma mudança de estado, havia um muro. E este muro implicava que tínhamos que sair da estrada e voltar a entrar uns metros à frente. E é um muro que não tem nenhuma função a não ser obrigar a sair da estrada. E esta falta de função, ou esta inutilidade dos objetos, fazem-nos ganhar novas possibilidades e novas qualidades que servem para especular. E além desta marcação, que é uma marcação feita em alcatrão, depois temos as marcações dos pneus sobre o terreno, ou seja, na estrada principal as marcas dos pneus não aparecem e nas outras elas são, e deixam a memória daquilo que se passou, e essa memória que é, cada vez que passa um novo autocarro, vai apagando a memória anterior e vai criando uma nova memória. Aqui tenho várias superposições, isto é Istambul, de como grelhas e marcações e divisões e subdivisões podem ser feitas em diferentes materiais e criando diferentes camadas que depois, ao serem todas sobrepostas, elas criam um corpo único. Aqui é Istambul também, e é arquitetura. E é uma arquitetura, sendo uma igreja, é Cora, em que os diferentes mármores vinham de zonas da Bíblia e, portanto, cada um contava uma história, era uma forma de contar histórias. E se, através do caminho e do trânsito que vamos fazendo pelo caminho como um peregrino e vamos caminhando e vamos descobrindo e vivendo novas situações, aqui é a possibilidade de viajar, de uma viagem interior, sem sair do mesmo sítio. Portanto, a possibilidade desse trânsito ou do transe ser obtido sem sair do sítio, mas por aquilo, pelo facilitador que é feito na construção do próprio edifício. Ou seja, é um edifício que é construído já para proporcionar
essa viagem interior e não apenas a funcionalidade da nossa existência. Aqui é Karlsbad, que é uma estância na República Checa, e portanto é uma zona de jardim, é uma estância balnear, de águas, de termas, e digamos que é um sítio de ócio, em que este banco também portanto, é uma peça de mobiliário que está metido no jardim, e portanto toda a atividade pelas pessoas que usam estes bancos são de descanso, portanto de ócio, pode ser também um sítio para reflexão. Os bancos têm uma forma que é a nossa escala antropomórfica e está previsto que seja para cada pessoa se poder sentar. Mas quando ele toma esta dimensão, o gesto deixa de ser um gesto individual para passar a ser um gesto coletivo. Aqui é a mesma coisa, mas é em Veneza, no Lido. E, portanto, de alguma maneira, como estas formas circulares e ondeantes e harmónicas mas, ao mesmo tempo, para as pessoas se deitarem, para estarem num estado de passividade e de inação física. Portanto, de alguma maneira, é o sítio onde tem mais possibilidades de reflexão, de sonho. Aqui é outra vez o Lido, mas já outra realidade, já é como se fosse um jardim com relva e com as casas, não é? Com estas casas. E esta imagem eu trouxe para fazer ligação à próxima imagem, que é um cemitério, e em Santiago de Compostela, e é um cemitério que já não tinha, digamos, ossadas, e na altura da construção de um museu de arte contemporânea pelo arquiteto Cisa Vieira, ele entaipou tudo o que eram estas gavetas, pintou-as de branco e criou um relva exatamente como na imagem do Lido anterior, e portanto é a morte, e não é o cemitério, se é, digamos que tem a ver com uma arquitetura ligada à morte e uma arquitetura, portanto é uma casa simbólica, ou os cemitérios são mais do que uma casa simbólica, são uma cidade simbólica, porque não é funcional, mas onde estão representadas simetricamente a realidade que acontece na cidade. Há as zonas mais importantes, as zonas nobres, as zonas mais pobres, as zonas coletivas, as zonas individuais. Portanto, simetricamente e simbolicamente a cidade está lá representada. Neste caso, ela é esvaziada porque nem sequer estão os corpos. Portanto, é a morte esteticizada sem conteúdo, digamos assim. E aqui é um cemitério na Turquia em que aos mortos é-lhes atribuído um bocado de tecido que é atado ao ramo das árvores. Portanto, quando as árvores, com o vento, com o passar do vento, portanto, aqui é já exatamente o reverso, ou seja, não há uma preocupação de beleza, mas há a morte tratada como um campo energético e portanto, um campo de energias e de veiculação de energias. E acabo com esta imagem, que é também em Istambul, e é quando uma igreja cristã é transformada numa mesquita,
e, portanto, as figuras são retiradas e são limpas e, portanto, continua a haver uma memória das figuras, nós continuamos a reconhecê-las, mas, de alguma maneira, é todo o trabalho nosso, umas vezes é construir desenhando, outras vezes é construir apagando. Muito obrigado. Fazer uma coisa mais, digamos assim, determinada pela trajetória do Zé Pedro, os trabalhos dos anos 80 e depois de meados dos anos 90 para cá, principalmente ligado à mudança de escala, e de pensamento escultórico, ainda mais ligado a um trabalho manual, a uma relação com o gesto, com a mão, com talvez uma dimensão mais orgânica da forma, apesar de sempre ter no trabalho dele uma estrutura quase que totêmica da geometria, e depois os trabalhos mais recentes, que a escala vai toda ela se exteriorizando, o trabalho vai se perdendo uma interioridade, que seria o que daria uma estrutura orgânica ao trabalho anterior, e está todo ele voltado para o espaço exterior, para a articulação com o fora, e com uma certa especulação que vem dos espelhos, uma certa virtualidade espacial que integra o próprio espaço construído pela escultura. Então, na escultura, o virtual e o real, eles vão meio que se contaminando, vão multiplicando as possibilidades de espacialização, e isso agora, vendo essas imagens, vendo o olhar dele, engraçado que começa lá com o Barnett Newman, e alguém que, como o Barnett Newman, que pensou um sublime na modernidade, pensou fazendo, não pensou filosoficamente, ou que quis tomar essa discussão que sai da filosofia e que chega numa certa escala da abstração, quando ela se depara com um além da representação, um além do que pode ser formalizado, do que pode ser presentificado, e que, de certa maneira, é o próprio de todo o processo artístico, de ir a partir do que está apresentado, ir além do que está dito, do que está mostrado. Mas no caso do Barnett Newman, isso vem até por uma questão de escala, e foi, acho que, interessante mostrar um Barnett Newman pequenininho, mas que, mesmo pequenininho, por uma certa incisão ali da gravura, da repetição, a escala, ela é quase que infinita, aqueles traços, eles estão marcados ali, eles reverberam, eles se reproduzem para além do que está dado, como eu acho que, de certa maneira, os cortes de luz do Barnett Newman, eles também têm uma profundidade infinita. Eu acho que é essa reverberação que, de certa maneira, ele chama de não representável, e que, no caso do trabalho do Zé Pedro, isso também passa a ser uma coisa muito recorrente,
em que a repetição, a serialidade, uma certa composição de elementos díspares que se integram-se de uma maneira não, eu diria até não harmônica, para produzir um efeito escultórico e uma reverberação espacial que desloca completamente o olhar, que é sempre um trânsito pela exposição dessas peças, principalmente as que têm espelho, e também pelos desenhos recortados, em que o limite não é claro. Você não sabe aonde termina a escultura ou termina o desenho e começa o real. E, portanto, a questão do limite é a questão de uma forma que pode ser representada, que o tempo inteiro ele está contrastando, ele está dissolvendo, multiplicando, deslocando para um outro lado, e que eu acho que é sempre o mais surpreendente. E é engraçado porque começa com o Barney Newman com essa escala talvez invertida, o pequeno que é monumental, e que de certa maneira também fala de uma não representação, e termina com uma lápide, um relevo que foi destruído por um gesto de apagamento, e que, portanto, também está negando uma representação. Mas como que entre um e outro vai passando por elementos arquitetônicos, construtivos, que estão deslocados muitas vezes da sua funcionalidade. O trilho do trem não tem trem, a estrada está bloqueada, todas as passagens de certa maneira são recortadas, o corpo está deslocado por essa interrupção, por esses cortes, por essa multiplicação, por essa reverberação, e que é algo que está sempre sugerindo um vazio, sugerindo uma falta, alguma coisa que tem que ser complementada por quem olha, pela experiência do olhar, pela inquietação desse olhar, pelo que é provocado, pelo recorte que ele faz ou pela peça que ele propõe, pelo recorte que ele faz no frame da fotografia, ou pela maneira como ele recorta o espaço e reverbera o espaço com as peças que ele introduz. Então, esse caminho é muito engraçado. Eu fico pensando como ele faz a edição dessas fotos para chegar em 10 ou 12 que você mostrou aqui, e que começa lá com o Barney Newman, que é talvez esse pintor que pintou para além do visível, ou que quis pintar para além do visível, e chega nesse apagamento do visível, que é, de certa maneira, o contraste ali de religiosidades que, de certa maneira, isso é muito, você anda na Turquia e o tempo inteiro você vai vendo essas camadas de história que vão se sobrepondo, apagando, mas é um apagar que revela, revela uma concepção de mundo diferente, um olhar diferente. Então, não é um apagar que destrói, mas é um apagar que revela, e que vai acumulando outras experiências de mundo. E essas camadas estão todas elas sobrepostas, integradas, desintegradas, e estão sempre produzindo esse choque de uma tensão e de uma desorientação, que eu acho que é um pouco que, se eu tivesse que sintetizar a poética do Zé Pedro, ela está o tempo inteiro produzindo uma atenção pela desorientação.
te seduz na medida em que ela te desloca, em que você justamente não sabe os limites, não sabe, né, as definições do que se apresenta, porque tem espelho, porque tem vazios, porque tem intervalos, porque a coisa desdobra para o outro lado, porque entra uma chapa de vidro, vem sobreposta com uma chapa de espelho. Então, opa! Então, é só um você. Está passeando. E que, enfim, é algo que o tempo inteiro no trabalho dele está gerando esse tipo de desorientação, né? Que o olhar está indo para lá e para cá. E o que acontece, né, no convite da última exposição dele, foi uma grande exposição em 2 espaços em Lisboa, no ano passado, na Fundação Carmona Costa, que foi mais a parte de papel, e na Cordoaria, que é um espaço grande, histórico, em Lisboa. Cordoaria, onde faziam as caravelas, né? E que é um espaço muito marcado, né? Com muita densidade histórica, né? na construção. O convite era, né, um trabalho de exterior, né? Em que estava, na natureza, um deslocamento perto de uma água, né? de um lago, e deslocando um grande espelho, né? Ele com as outras 2 pessoas, se não me engano. E você olhava aquilo, você, pelo espelho, né, que também, né, você não sabia se você via do lado de lá, né, onde ele estava, se estava reverberando, né, o lado de cá, porque não era tudo meio estranho, né? E desorientava isso que você estava vendo, né? E é engraçado que o convite já te convidava para a desorientação, né? E lá dentro do espaço, pelo que eu não vi a exposição, infelizmente não consegui ver, mas vi um catálogo e vi algumas imagens depois. Me mostrou como é que o trabalho foi apresentado. O tempo inteiro era, né, essa desorientação, esses deslocamentos, esse tempo daquele espaço construído, né, se misturando com as esculturas e atuando junto com as esculturas, e os materiais muitas vezes se confundiam, né, e esse era um pouco a forma de você estar andando ali, você está sempre um pouco preocupado em perceber o quanto a escultura ocupa e invade o espaço e o quanto o espaço, né, perpassa a escultura. E essa fronteira é completamente, né, indefinida ou deslocada. Então, é essa desorientação que eu acho que estava um pouco aí, e esse olhar que está ali olhando formas que quebram um espaço natural e produzem essa artificialidade, né, de um outro espaço, de um outro lugar, né, que é o que, de certa maneira, é fundado pela experiência da arte, principalmente pela experiência da escultura, né, e a ausência total de, pelo menos imediata, do humano nessas imagens, né? O humano é apagado, né? E como se o tempo, né, dessas obras, né, tivesse para além do humano. O humano não tem tempo para o tempo da escultura, né? E, enfim, então, eu acho que tem uma desorientação temporal também, que seria uma outra discussão. Mas vou passar para o Otávio, depois eu tenho umas perguntas para você. Queria naturalmente começar agradecendo o convite para participar dessa mesa, agradecer a EAV e a Múltiplo. É uma alegria estar na mesa com o José Pedro, que eu conheci essa manhã, e com o meu amigo Luiz Camilo Osório. Eu fiquei muito
muito contente com o convite porque era uma oportunidade, como eu disse para o José Pedro essa manhã, de permanecer não me familiarizando com o trabalho dele, senão permanecer numa condição de estranhamento. Acho que esse é a tônica do que eu posso falar hoje aqui. Acho que o encontro com as imagens e o modo como eu encontrei, e eu só posso falar das imagens porque eu não conheço o trabalho, não tive contato direto com as obras do José Pedro, a minha reação imediata foi de grande estranhamento. E então, em vez de procurar me familiarizar com o trabalho, eu tentei permanecer numa condição de estranhamento, o que eu acho que pode ser muito bom e muito produtivo. E o caminho que eu encontrei para, de algum modo, me aproximar do trabalho do José Pedro foi, primeiro, pelas imagens, e eu, olhando as imagens do trabalho dele, não consegui me relacionar com o trabalho. O trabalho se mostrou refratário ao meu olho. Na sequência, eu fui ler algumas coisas que o José Pedro tinha dito em entrevistas e achei que estava tudo dito pelo José Pedro. Eu acho que as coisas estavam todas muito bem enunciadas. Achei que, para um artista que se diz, entre aspas, não conceitual, como declarou numa entrevista, eu achei que tinha uma capacidade enunciativa, não é, de enunciar e falar do próprio trabalho muito surpreendente, sobretudo na escolha das palavras, não é? E achei que tinha ali então uma maneira de me aproximar do trabalho e de poder falar do trabalho, e eu não conseguia falar do trabalho no primeiro momento. Acho que ainda não posso. Tudo que eu posso fazer agora é muito especulativo, e eu não vou me furtar a ser muito especulativo, porque eu acho que quando eu me familiarizar com o trabalho de José Pedro, eu vou deixar de ser especulativo. Isso vai ser muito ruim, não para ele, mas para mim. E eu vou ler dois pequenos trechos, não é, de uma entrevista que o José Pedro deu, falando justamente das fotografias. Então foram sobretudo, embora a minha reação, digamos, estética, do ponto de vista do juízo estético, tenha sido mais forte olhando, sobretudo, as esculturas de parede, eu realmente foi olhando as fotografias e lendo o José Pedro falar sobre as fotografias que eu achei que tinha um caminho para especular sobre isso que o José Pedro vem fazendo há algum tempo. Eu vou ler dois trechos. Um trecho é quando o José Pedro fala, ele é perguntado pelo entrevistador por que as fotografias não tinham título nem data. E o entrevistador lembra, não de uma passagem da Pequena História da Fotografia do Walter Benjamin, onde o Benjamin diz, dentre outras muitas coisas muito interessantes, que a legenda, que a legenda ia se tornar, ou tendia a se tornar, um dado fundamental da fotografia, no sentido então de que a fotografia ia ser um pouco aprisionada pela lógica da legenda. E aí o José Pedro fala uma coisa que me parece muito interessante, que ele vê o trabalho dele como um trabalho de libertação da fotografia, que o trabalho que ele estava fazendo era libertar a fotografia da história. E aí eu vou ler dois trechos que falam disso. Ao não datar e ao não nomear, permito que elas, as fotografias, assumam diferentes posições relativas entre si, sem que o tempo e o lugar se imponham como a questão. Eu não preciso citar apenas o Benjamin, mas obviamente a gente pensa no Barthes, e no papel que o tempo, que a temporalidade, que a passagem do tempo define, o registro fotográfico para o Barthes. E eu acho que o José Pedro, de uma maneira muito, muito clara, diz que a função dele é livrar a fotografia desse aprisionamento histórico. Eu acho que isso não é pouca coisa, eu acho que isso está no trabalho do José Pedro inteiro, E aí, junto disso, o José Pedro diz uma coisa bastante surpreendente também, para mim, que de algum modo as fotografias não devem estar relacionadas nem com o objeto que supostamente elas retratam, mas tampouco com o corpo
os espectadores. Então tem uma questão da escala da fotografia, um pouco na contracorrente da fotografia contemporânea, que não deve estar numa escala muito ampliada, porque é preciso que ela não seja, ou que ela não paute uma relação que é com o corpo. Então, como o Camilo já falou, não só a figura humana não comparece na fotografia, e, aliás, não só não compareceu a figura humana, como compareceram os mortos, né? E não é pouca coisa, tão pouco. Mas tão poucas fotografias, então, não tinham sido... o referente das fotografias, o retratado, tinha sido abduzido, num certo sentido, mas também, pelo menos era essa a operação, né, livrar a fotografia desse aprisionamento com o fato de que ela retratou um tempo e um lugar específico, e ao retratar um tempo e um lugar específico, obviamente que o espaço fica aprisionado pelo tempo. Qual tempo? O tempo histórico, naturalmente. Mas também que a copresença de fotografia e corpo não devia dominar essa relação. E aí eu senti uma sugestão muito, para mim, interessante, o caráter desumano disso, e aí estou citando também o Camilo, não é? O fato de que as pessoas não comparecem nas suas fotografias, de que a relação que estava acontecendo ali era entre as fotografias, que elas estavam conversando entre si, um pouco alheias aos seus referentes, ao que tinha sido retratado, mas também a presença das pessoas. Eu não estou pedindo licença ao Zé Pedro para falar essas coisas, eu estou por hora só especulando. Mas no final dessa entrevista, o Zé Pedro diz que as fotografias, não é? Elas entram em consonância com o resto de... Estou citando, né? Então, que as fotografias entram em consonância com o resto de minha obra, uma vez que podes entender, então, não é, o que ele faz como uma fuga à história. E isto é uma posição política. Fugir da história como uma posição política. Me parece claro, então, esse acho que é um primeiro ponto, esse compromisso de fazer com que esses objetos imediatos, as fotografias, tudo que está sendo, não produzido de algum modo pelo José Pedro, escapem do regime histórico. Isso acho que é um ponto fundamental. E isso é uma marca da arte, certamente da arte dos anos 60 para cá, essa preocupação e esse desafio de vencer o regime histórico, mais especificamente historicista da arte. Como fazer uma arte que, de algum modo, não está aprisionada pelo estatuto da passagem do tempo, pelo estatuto do tempo histórico. Acho que isso é fundamental, isso é algo que é central no trabalho, me parece. Um segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar, então, olhando as fotografias, e aí eu acho que eu posso ser um pouco mais especulativo ainda, é que olhando o trabalho do José Pedro e olhando as fotografias, e em especial acho que tem uma fotografia que é um pouco alegórica, mas eu acho que dá para, não posso ter medo de usar essa imagem como uma espécie de síntese, de alegoria do trabalho dele, que é um muro que interrompe a estrada, que interrompe o caminho. E aí acho que o trabalho do Zé Rubem, ele não só, do Zé Pedro, ele eu acho que também é a possibilidade da gente estranhar a nossa arte. Acho que é uma presença muito oportuna no sentido de que permite que a gente estranhe a nossa arte contemporânea, que é tudo que a gente não faz hoje no Brasil, eu acho, não é? A gente tem uma capacidade de não estranhar o que está à nossa volta, muito em função do ambiente festivo e triunfalista que impera hoje no Brasil com o sucesso da arte contemporânea brasileira. E aí, eu acho que dá para falar do trabalho do Zé Pedro, daria para explorar dois caminhos, um mais estético propriamente dito e outro mais numa leitura cultural. A leitura mais estética, olhando, e aí eu começo a tentar entender como é que eu reagi e estranhei sobretudo os relevos, não é? As esculturas de parede, com o fato de que tinha um regime espacial ali, que era um regime espacial diferente do regime espacial com o qual eu acho que nós estamos mais familiarizados. E aí acho que, diferentemente do espaço, não é, de extração cubista, de um espaço que é praticável, de um espaço que deve ser explorado, não é? Eu acho que o espaço que essas esculturas conjuram é um espaço intratável e impraticável, não é? Eu acho que ele é inóspito.
eu acho que ele contraria um pouco o movimento, não é, de como é que a gente chegou ao espaço. Eu penso, obviamente, penso muito na Lygia Clark, mas também na Lygia Pape, com 2 procedimentos. Primeiro, o caminho da linha orgânica, e depois o Hélio, chegando aos relevos espaciais. E como tem, eu acho, uma naturalização do espaço, uma suposição de que o espaço está ali pronto para ser ocupado pelo corpo, como se isso fosse um truísmo, como se isso fosse algo evidente. Eu acho que não é. Eu acho que o trabalho do Zé Pedro fala de um espaço que nega algum dos princípios, não é, dos axiomas básicos com os quais a gente lida com o espaço. O princípio, por exemplo, de que o vazio é condição de acessibilidade, de visibilidade, de exploração. Eu acho que aquele espaço que está lá é um espaço totalmente cindido e interrompido. Eu acho que ele não faculta aquilo que a gente acha que o vazio, por definição, faculta. Eu não sei dizer em que medida, até onde está ainda a minha especulação, né? Isso eu não tive tempo de formular isso melhor ou de maneira mais clara do que eu estou formulando nesse momento. O que me leva a um segundo ponto, e aí é uma leitura mais cultural. E aí eu acho que o trabalho do Zé Pedro, em oposição ao que é uma espécie de tradição, me parece, da arte moderna e dita contemporânea brasileira, ele nega o princípio da continuidade. Ele é um espaço da descontinuidade. E eu pensei imediatamente no Caminhando, da Lygia Clark, não é? E foi ler uma apresentação do Caminhando, de 64, e como tudo que está dito ali é uma lógica da continuidade, do espaço contínuo, do espaço que vai se desdobrando, não é? E como se isso fosse um pouco que uma conquista natural. Eu acho que a conquista natural de um espaço, não é, que começa com uma ilusão, como representação do real, entre aspas, na pintura de paisagem, de Cavalete, com o cubismo vai se achatando até que como que naturalmente passa para o espaço e envolve, toma o espaço do corpo e como se fosse um movimento um pouco natural. Acho que essa linguagem da continuidade, não é, que é uma continuidade tanto narrativa, de uma narrativa histórica, mas também de uma exploração do espaço, ela não existe no trabalho, não encontro no seu trabalho, Zé Pedro. Eu acho, por exemplo, eu tive uma forte intuição de que, olhando os relevos, tinha um vazio ali que era condição de visibilidade e condição de invisibilidade. Você fala de visibilidade e de invisibilidade. Tudo isso eu acho que é estranho para a gente, porque, e aí o José Pedro me contou uma blague hoje, que eu acho que foi o Douglas Crimp, ou não foi o Douglas Crimp, que teria dito que o minimalismo só aconteceu nos Estados Unidos porque o Merleau-Ponty não tinha sido traduzido, né? O Bockner, foi o Mel Bockner que teria dito isso para o Paulo Heckenhoff, né? A gente pode também fazer uma desleitura disso, dizer que o neoconcretismo aqui só aconteceu porque o Merleau-Ponty estava sendo bem lido pelo Goulart, certamente, e estava sendo aceito e difundido no Brasil. O que faz com que a gente naturalize a ideia de que o espaço é o espaço para ser ocupado pelo corpo, que o espaço é o espaço da continuidade. É o lado, a leitura disso muitas vezes é uma leitura que simplifica a ideia de espaço. Por exemplo, a sensação que eu tenho é que entre o nosso corpo e o meu olho, eu tenho que olhar essas coisas, não é? Ao vivo, estou falando das imagens que eu vi, e, por exemplo, as esculturas de parede do Zé Pedro, tem algo ali que é uma espécie de coexistência de espaços que não se conectam, de vazios que não se conectam. É uma sensação que eu tive. Aí, eu acho que essas questões, eu acho que são questões ligadas à temporalidade, à espacialidade da arte contemporânea, eu acho que são boas, assim, são muito oportunas para a gente pensar o que tem sido feito no Brasil do neoconcretismo para cá. E para a gente desnaturalizar o espaço que está dado pelo neoconcretismo, isso é uma coisa, não é? E as operações que se seguem a esse espaço, né? Eu sempre fico muito surpreso. Eu fui, não é, por exemplo, o fato de que o Serra é um artista, a recepção do Serra no Brasil me parece muito surpreendente, o fato como ele aceita, com a facilidade com que aceita, como é aceito o trabalho do Serra, um trabalho que eu acho
muito sem interesse, porque eu acho que naturaliza, está numa chave dessa ideia de que o corpo tem que ir, tem que explorar o espaço. O Serra esteve aqui há alguns anos e aí ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo e perguntaram para ele, né, tentaram fazer uma analogia do trabalho dele com o trabalho do Amilcar, e o Serra falou, não, isso não faz sentido, o Amilcar vem do construtivismo, não é? E eu venho do Judd e do Smithson. É mentira, né? Ele não vem do Smithson, ele não pode vir do Smithson. Se ele viesse do Smithson, a gente ia estranhar o trabalho do Serra, e a gente não estranha. A familiaridade com que a gente lida com o trabalho do Serra, por exemplo, eu acho que diz muito de que o fato de que o Serra entra com uma enorme facilidade num contexto cultural que é o nosso, que naturalizou um conceito de tempo e, sobretudo, de espaço. Acho que o trabalho do Zé Pedro faz com que a gente possa estranhar esse espaço, sobretudo esse espaço que se apresenta naturalmente como continuidade e facultado, não é? Ele se oferece para a exploração do corpo, né? Então, a ideia de um espaço praticável, eu acho que o Zé Pedro oferece para a gente um espaço impraticável e intratável, e eu acho que isso é muito bom.